E aí, pessoal, já pensou em receber um aluguel todo mês, mas sem ter que comprar um imóvel de verdade? Nesse nosso papo de hoje, a gente vai te mostrar o caminho prático para gerar R$ 300 por mês usando fundos imobiliários. Bora lá? Para pensar um pouquinho. R$ 300 a mais na sua conta, caindo todo santo mês. Faria alguma diferença para você? É exatamente sobre essa possibilidade que a gente vai conversar, mostrando como a tal da renda passiva pode sim virar realidade no seu orçamento. Sabe como é o jeito tradicional, né? Comprar um imóvel. Só que isso custa uma fortuna, geralmente mais de R$ 200 mil. E a burocracia? Nossa, nem se fala. Agora, olha só o contraste com os fundos imobiliários. Você pode começar com menos de R$ 10, com alguns cliques no celular e o melhor de tudo, em vez de depender de um único inquilino que pode dar dor de cabeça, você espalha o risco com vários... Beleza, vamos cair na prática então. Nosso primeiro exemplo é o Gari 11. Pensa nele como um jeito de receber aluguel de gigantes. É isso mesmo. A ideia aqui é super simples. Você vira sócio de imóveis que são alugados para algumas das maiores empresas que a gente conhece. É isso aí. Quando você compra uma cota que seja, você já vira tipo um micro dono de imóveis de altíssima qualidade. E aí você se pergunta, tá, mas quem são os inquilinos que vão pagar esse aluguel para mim? E olha só essa lista. A gente está falando de Atacadão, Pão de Açúcar, Mercado Livre, Amazon. São só gigantes. Ter empresas desse calibre como inquilinas te dá uma segurança, uma previsibilidade muito grande, né? Afinal, são companhias super sólidas pagando os aluguéis em dia. Isso tudo nos leva a um conceito-chave. O Gari 11 é o que a gente chama de fundo de tijolo. O que é isso? Simples. Ele investe em imóveis de verdade, físicos. O dinheiro que cai na sua conta vem do aluguel que essas mega empresas pagam para usar esses galpões, esses supermercados, direto e reto. E aqui a gente vê o poder de dar o primeiro passo, mesmo com pouca grana. Com R$ 100, você já compra umas cotinhas e começa a receber seus primeiros centavos. Com R$ 1.000, já são quase R$ 9 por mês. Pode não parecer muito agora, eu sei, mas o ponto principal é este. A partir daqui, o seu dinheiro já está trabalhando para você. A maquininha de renda começou a girar. Certo, a pergunta é de $1 milhão. Em quanto tempo eu chego nos R$ 300 por mês? Bom, fazendo uma simulação aqui, se você investir R$ 300 todo mês no GRR11 e for reinvestindo tudo que receber, em um ano você já estaria com mais de R$ 33 por mês. E a nossa meta final? Ela seria atingida em 79 meses. Isso dá mais ou menos uns 6 anos e meio. Agora, bora para o nosso segundo exemplo, o MXRF11. Que funciona de um jeito um pouco diferente. Pensa nele como se fosse o banco do setor imobiliário. Em vez de ser o dono dos imóveis, ele é quem financia o setor. E aí surge aquela dúvida clássica, né? O que raios é um fundo de papel? Calma, não quer dizer que os imóveis são feitos de papel, não. O nome é porque o fundo investe em títulos de dívida do mercado imobiliário, e não nos prédios em si. É um investimento em papéis. Esse gráfico aqui mostra direitinho como a coisa funciona. Repara só. A maior parte, quase 80%, está em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. São dívidas. O fundo empresta dinheiro para construtoras, incorporadoras e o seu lucro vem dos juros que essa galera paga de volta. Tá, mas e aí? Vale a pena correr esse risco a mais? Olha, historicamente, a resposta é sim. Como a gente vê aqui nesse gráfico, o desempenho do MXRF11 no longo prazo tem batido o CDI, que é a nossa principal referência da renda fixa. Isso mostra o potencial de retorno que esse tipo de fundo tem. E como fica a jornada para os R$ 300 por mês com o MXRF11? Nessa simulação, a gente vê que o caminho é um pouquinho mais rápido. Depois de um ano, você já estaria recebendo quase R$ 40 por mês. E a meta principal, os R$ 300, seria alcançada em 68 meses. Isso é quase um ano antes do nosso exemplo com o GRAR11. Agora, vamos colocar esses quase R$ 40 em perspectiva para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Para ela conseguir esse valor, ela precisa ali trabalhar umas 23 horas. Pensa nisso. Depois de só um aninho investindo, é como se você ganhasse quase 3 dias de trabalho de volta. Todo mês. Sem fazer absolutamente nada. Vendo por esse lado, já não parece tão pouco, né? E agora a gente chega na parte mais legal. O conceito mais poderoso por trás de tudo isso. A mágica da bola de neve. Os juros compostos. É aqui que o seu patrimônio começa a crescer de verdade. E tudo começa pequeno. Bem pequeno. No primeiro mês da nossa simulação com o MXRF11, você receberia só R$ 3,10. Parece quase nada, né? Mas esse é o empurrãozinho inicial da sua bola de neve.
E o processo é um ciclo que se alimenta sozinho. Olha que genial. Primeiro você investe seu dinheiro. Aí você recebe os dividendos. Em vez de gastar, você pega essa grana e reinveste, comprando mais cotas. Com mais cotas, o que acontece no mês seguinte? Você recebe ainda mais dividendos, que por sua vez compram mais cotas ainda. É a sua bola de neve girando, pegando embalo e crescendo cada vez mais rápido. Beleza, então. GARI 11 e MXRF 11 são exemplos ótimos para a gente entender como a coisa funciona. Mas a estratégia vencedora vai muito além de só escolher um ou dois fundos e pronto. E essa frase aqui resume tudo. O mais interessante não é ter somente dois, é você ter mais fundos. O segredo não é achar o fundo mágico, o fundo perfeito. O segredo é construir uma carteira bem diversificada. Esses dois que a gente viu são só o ponto de partida. E a matemática por trás disso é simples, mas é muito poderosa. Se você tem só dois fundos e um deles vai mal, bum, 50% do seu patrimônio sente o baque. Agora, se você tem 10 fundos e o mesmo problema acontece com um deles, o impacto é de só 10%. Entende a diferença? Diversificar não é só uma diquinha, é a sua principal proteção contra o risco. Então, para a gente fechar, quais são os pilares para construir sua renda passiva? Primeiro, pensar no longo prazo. Segundo, diversificar de verdade, misturando fundos de tijolo, de papel, de shoppings. Terceiro, reinvestir 100% dos dividendos para a bola de neve girar com força. Quarto, ter consistência, aportar todo mês. E por último, se puder, aproveitar as quedas para comprar mais cotas quando elas estiverem com desconto. Bom, a gente te mostrou o como e o porquê. Agora a única pergunta que realmente falta responder é esta. Quando é que a sua bola de neve vai começar a girar? Lembre-se, o primeiro passo, não importa quão pequeno ele pareça, é o que dá início a toda essa jornada.